Boa noite, pessoal. Voltei. Vamos gravar mais um videozinho aqui, um vídeo rápido, mas bem instrutivo. A ideia desses vídeos é ajudar a desmistificar algumas lendas, né, que a religião católica e algumas religiões protestantes vêm divulgando aí há séculos, né? E os primeiros vídeos que eu gravei, eu estou abordando o assunto Trindade, né? Que é um ensinamento claramente falso. Claramente falso. Um texto que os trinitários gostam muito de usar é o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Eu estou olhando para a tela do meu computador porque o texto já está aberto lá na tela. Infelizmente, eu não tenho muito tempo. Como eu disse lá no meu primeiro vídeo, eu trabalho de chaveiro, então eu tenho que atender clientes na minha loja, eu atendo clientes na rua. Eu estou mexendo com obra aqui no fundo do meu lote, então sim, eu tenho pouco tempo para gravar vídeo e também não tenho recurso para poder editar e etc. Não sei mexer com isso, tecnologia não é meu forte. A não ser tecnologia para codificar a chave, que é minha área. O resto não é minha área, tá bom? Então, continuando falando desse assunto, que para mim não é um ensinamento bíblico, né? A ideia de que Jesus, Deus e o Espírito Santo são três partes de um único Deus, né? Eu já abordei vários versículos falando disso nos primeiros vídeos. Hoje a gente vai falar sobre João 10:30, né? Para quem não conhece, eu acredito que boa parte das pessoas que frequentam alguma religião deve conhecer. Mas esse texto pequenininho no Evangelho de João diz assim: Eu e o Pai somos um. Aqui fica mais fácil para vocês, ó. Então aqui, ó, João capítulo 10, versículo 30, diz: Eu e o Pai somos. Então, esse é um dos versículos que as pessoas que acreditam na Trindade costumam usar para tentar provar a Trindade, né? É muito comum você ver religiosos usando João 10:30 para provar a Trindade. Mas será que esse texto prova a Trindade? Então, você em casa, você acha que o fato de Jesus dizer eu e o Pai somos um prova a Trindade? O próprio texto em si, ele é contra a Trindade, né? Porque se a Trindade fosse um ensinamento bíblico, o texto não diria eu e o Pai somos um. Ele diria eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Três pessoas. Aí formaria sim uma trindade, né? Mas o texto diz eu e o Pai somos um. Então esse texto, no máximo, corroboraria com uma duidade, dois deuses, não três. Então o texto em si ele já é contra a trindade, ele não é a favor. Ele é contra a Trindade. Se você ler o contexto na sua casa, você vai perceber Jesus dizendo que ele faz a vontade do Pai dele, que o poder que ele tem veio do Pai dele. Então o próprio contexto também não corrobora com a ideia de que Jesus e o Pai são partes de um mesmo ser, né? Mas o que Jesus quis dizer quando ele disse eu e o Pai somos um? Será que ele queria dizer que ele e o Pai são a mesma pessoa? Não, ele não queria dizer isso. Na verdade, quando Jesus disse eu e o Pai somos um, ele basicamente queria dizer que ele e o Pai são unidos na mesma maneira de pensar. Os dois se amam, se apoiam, têm o mesmo objetivo, o mesmo caráter. Então, isso não prova que Jesus e o Pai são a mesma pessoa, mas prova apenas a união que existe entre os dois. Tanto é que se a gente pegar aqui no mesmo livro de João, vou aqui que esse computador meu aqui, ele é uma tristeza, tá? Mas vamos lá. Eu quero gravar vídeo, mas recurso aqui é triste. Então aqui no mesmo Evangelho de João, capítulo 17. O computador é meio lento, mas vai, tá? Evangelho de João,
capítulo 17 e o versículo é o 21. Então, se aquele texto ali fosse, a ideia dele fosse provar a Trindade, então surgiria um grande problema, tá? Porque aqui no versículo 21, eu vou virar a câmera. Então, aqui no Evangelho de João, capítulo 17 e o versículo 21, olha o que diz aqui, ó. A fim de que todos sejam um. Ué, Jesus disse que não só ele e o Pai, mas que todos têm de ser um. Assim como tu, Pai, estás em união comigo e eu estou em união contigo. Para que eles, falando também dos apóstolos, dos discípulos dele, para que eles também estejam em união conosco, a fim de que o mundo acredite que me enviaste. Então, segundo Jesus, os apóstolos também tinham de ser um, assim como ele e o Pai são um. Vocês, será que os apóstolos também deveriam fazer parte de uma trindade? Será que todos os apóstolos eram partes de uma única pessoa? Não. Quando Jesus disse que eles tinham de ser um, assim como ele e o Pai, ele queria dizer que eles deveriam se apoiar, se amar, se respeitar, apoiar as decisões um do outro, ajudar um ao outro. É nesse sentido, né? Eles deveriam tratar uns aos outros com amor, com respeito. É nesse sentido que eles deveriam ser unidos. Esse texto nos lembra um texto que tem lá no livro de Gênesis. Eu vou abrir aqui também. O livro de Gênesis. Olha para vocês verem como é que o pessoal faz um... Eles tentam torcer a Bíblia para tentar apoiar a ideia da Trindade, mas quando você começa a ler a Bíblia, você percebe que a Trindade é uma farsa, tá? Então aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, tá? O computador é meio lerredinho, paciência aí, mas ele vai. Gênesis capítulo 2 e o versículo 24 diz assim, vou virar a câmera aqui para vocês lerem. Diz assim: por isso que o homem deixará o seu pai e sua mãe, e tem de se apegar à sua esposa, e eles têm de tornar-se uma só carne. Bíblia. O homem e uma mulher, quando os dois se casam, os dois se tornam uma só carne, um só ser. Então quer dizer que marido e esposa são a mesma pessoa? Não. Quando a Bíblia diz que os dois têm de se tornar um só, é no sentido que eles têm que se amar, se respeitar, apoiar as decisões um do outro, preocupar com o bem-estar um do outro. Está falando ali de união, de respeito, de amor. Não está falando que os dois são a mesma pessoa. Então quando Jesus diz que ele e o Pai são um, não quer dizer que os dois são a mesma pessoa. Tanto é que, quer ver? Vamos pegar uma outra tradução aqui, só para tirar a dúvida, tá? Ali eu usei a tradução Novo Mundo, e só que eu só tô com duas Bíblias aqui em casa. E aqui nessa Bíblia que eu tô usando aqui, ó, Reina Valera, aqui diz assim, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, diz assim. Depois vocês podem usar a sua Bíblia também em casa para poder comparar, tá bom? João 10,30 diz: eu e o Pai somos um. Então, para provar a Trindade, teria que ser eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. O próprio texto já é contra a Trindade. E quando ele diz que ele e o Pai são um, não quer dizer que eles são a mesma pessoa, porque nessa tradução também, tá? Essa tradução. João, capítulo 17, versículo 21. Diz assim, ó, para que todos, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus falando com os apóstolos, ele disse, para que todos sejam um. Ué, então quer dizer que nós todos temos que fazer parte de uma única pessoa? Não. Quer dizer que a gente tem que ser unido, se amar, se respeitar, se apoiar.
Porque os cristãos são uma família, assim como Jesus e o Pai são uma família. Eles são família, né? Yahvé, Jeová, Javé é o Pai, Jesus, Yeshua é o Filho. São duas pessoas distintas. Só que Jesus já está no céu há tanto tempo com o Pai, e os dois têm uma relação tão íntima, tão achegada. Eles estão há incontáveis bilhões de anos trabalhando juntos. E os dois se entendem, se amam, se respeitam, se apoiam, têm o mesmo objetivo. Eles são um nesse sentido, de apoiar um ao outro, de amar um ao outro. Não no sentido que eles são a mesma pessoa ou parte de uma trindade, como boa parte das religiões vem ensinando. Eu acho que a explicação ficou bem simples, né? Bem fácil de entender, não acredito que ficou difícil de entender. Aqui, por exemplo, se vocês entrar lá no site jw.org e vier nesse texto de João, olha que interessante o que diz aqui. João... Só isso aqui, porque senão o vídeo vai ficar longo, tá? A ideia é toda vez abordar 1, 2 ou 3 versículos por vez, para não ficar vídeo muito grande. João, capítulo 10. Aí vocês vêm aqui no versículo 30. Quando a gente clica aqui no versículo 30, aí tem umas referências aqui. Tem umas referências. Só um minutinho, porque o computador não ajuda, tá? Então aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, tem um asterisco que diz: ou estamos em união, neutro, para mostrar unidade na cooperação. Só que esse texto, ele tem eu acho que a versão da Bíblia que eu baixei aqui não é com referência, por isso que não me mostrou. Mas a gente tem uma versão, lá são várias versões da Bíblia em português. E uma delas lá é com referências. E aí na referência, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês aqui. Espera aqui. Não sei se para de gravar. Vou fazer o seguinte, no próximo vídeo que eu for gravar, eu vou trazer a referência lá, qualquer explicação, tá bom? Porque eu só tenho um celular e eu tô com medo de sair aqui e parar de gravar. Tô com medo, aí o vídeo vai ficar picado, tá bom? Mas deu para entender. Então quando Jesus disse que ele e o Pai são um, não quer dizer que eles são a mesma pessoa, quer dizer simplesmente que eles se apoiam, que eles têm planos, objetivos em comum, se amam, se respeitam, trabalham juntos, né? É muito comum, por exemplo, um homem, quando tem um filho muito parecido com ele, né? Na aparência, no jeito de falar, no jeito de andar, a gente fala tal pai, tal filho, tal pai, tal filho. Ou algumas pessoas dizem: é o clone, esse filho seu é seu clone. Nossa, cara de um, focinho de outro. Não quer dizer que são a mesma pessoa. Quer dizer que os dois têm muitas coisas em comum. E o pai e o filho têm muitas coisas em comum. O filho imita o pai perfeitamente, mas ele não é o pai, tá? Jesus não é Jeová. Põe isso na sua cabeça, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Se quiser comentar no vídeo de forma respeitosa, fazer uma pergunta, quando eu tiver um tempinho eu respondo, tá bom? Obrigado. Para você que está assistindo à noite, boa noite, bom dia ou boa tarde para quem estiver assistindo à tarde, tá bom?